Colocou para fora também o que pensa sobre um assunto diferente foi o Donald Trump. Agora há pouco ele deu uma entrevista coletiva e ele falou sobre os ataques que vem fazendo na região do Caribe e do Pacífico, né? Região ali próxima à Venezuela e à Colômbia. O pretexto é atacar o narcotráfico, o tráfico de drogas. O presidente dos Estados Unidos disse há pouco que vai continuar, vai insistir nesses ataques até aniquilar, até acabar com os traficantes da região. This is already the most successful anti-cartel and anti-gang operation in American history, and it's just getting started. We have incredible people. A lot of them are in this room with us today, and it's an honor to have them. But we're going to not stop until the threat has been fully and completely eradicated. Bom, professor, essa é a mais bem-sucedida investida norte-americana contra o narcotráfico? Disse o Trump, o senhor concorda? Bem, temos todo aqui um debate, né, sobre como combater o narcotráfico. Militarizar a questão entre os especialistas não é o melhor caminho, porque tem ali toda uma questão de legitimidade dessas ações e legalidade à luz do direito internacional. Não estamos falando de combatentes, estamos falando de criminosos. Entendo que quem favoreça aí esse tipo de abordagem, inclusive há muitas pessoas que aqui no Brasil apoiam esse tipo de abordagem em função aí dos níveis em que chegou o crime organizado de modo a dominar setores da economia, enfim, tudo isso é compreensível. Mas quando o Trump fala ali de sucesso, é um sucesso imediato, no longo prazo. Esses cartéis vão se reorganizar, novas rotas vão se estabelecer. Um exemplo, no caso aqui da América do Sul, é que quando a Colômbia debelou ali as Farc, né, que tinha ali associação com o narcotráfico, o que acabou acontecendo? Os traficantes se reorganizaram sem as Farc e acabaram por usar o que? O Equador, que hoje vive aí grande instabilidade e também com reverberações no Peru. Então o Trump ele pode simplesmente, por meio dessa ação unilateral, estar resolvendo, entre aspas, o problema, criando uma aparência ali de homem forte perante o seu público, que o desaprova aí na condução da economia americana e oferece em troca esse tipo de ação que reverbera muito fortemente entre setores mais conservadores, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Mas estamos muito longe aí dessa abordagem de guerra às drogas ter algum efeito. Isso é algo que vem sendo tentado desde o governo Richard Nixon, né? A guerra contra as drogas. E o problema não foi resolvido porque a questão das drogas se envolve questões morais, questões aí delicadas, mas, de fato, sem pensarmos em alguma forma que combata, de fato, ali por meio, principalmente, que foi a abordagem americana, de lavagem de dinheiro, ou então, como alguns países já fizeram, alguma forma de legalização de drogas mais leves, nós não teremos solução alguma. Será um processo aqui, para usar uma linguagem simples, de enxugar gelo e apenas fazer aí pirotecnia para a sua base política, como Trump está fazendo. Agora, Dani, é curioso, né? Um país que não consegue controlar a entrada de drogas no seu território e até territórios estrangeiros e disparar, né, contra embarcações que diz ser de narcotraficantes. Ainda faltam algumas explicações. Na verdade, tem um problema que é anterior, inclusive, a esse, que é o fato de que os Estados Unidos é o maior consumidor, por exemplo, de cocaína e fentanil do mundo, né? Então, assim, não tem muito como você tem uma demanda, né, por esses produtos, e não me parece haver um programa específico bem dotado, né, com recursos, investimento, porque recuperação de drogadição ela é uma recuperação que custa muito caro, a taxa de reincidência, infelizmente, é muito alta, demanda um acompanhamento muito forte, e, assim, países como a Holanda conseguiram fazer revoluções quando, por exemplo, do combate à epidemia de heroína, né, décadas atrás, mas usando de políticas muito arrojadas, aguerridas, que hoje são muito, inclusive seriam, acredito, rechaçadas por países ou por pessoas do que se convencionou chamar no Brasil conservadoras, né? Então, tem um problema anterior a isso, que os Estados Unidos são destino de drogas porque são o maior consumidor mundial das duas drogas que está buscando espantar, cocaína e fentanil, que virou realmente um problema de saúde pública gravíssimo. Você tem áreas e mais áreas dos Estados Unidos onde as pessoas estão como zumbis mesmo, né? É um produto ainda mais
ainda mais horroroso, eu diria, né, se é que é possível, do que o crack, que também é uma praga aqui no nosso Brasil. Mas Donald Trump tem, inclusive, com isso inspirado, né, pessoas, autoridades aqui no Brasil. Acho que a gente vai tratar desse assunto. Sim. O senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem em inglês. Vou aguardar, então, você trazer, porque realmente, assim, acho que a gente está vendo mortes e questionamentos de autoridades a esses assassinatos, como foi, por exemplo, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, disse, olha, o que Trump está chamando de narcotraficante era, na verdade, um pescador, sem qualquer tipo de registro de envolvimento com crime organizado. Matou um inocente. A partir daí, uma escalada retórica e uma escalada de posição de ataque, inclusive de abatimento dessas embarcações. E é um abatimento, ontem quem estava aqui com a gente, não sei se o Couto viu as imagens, Couto, eu não tinha ideia de que era uma coisa, é uma explosão, praticamente um míssil que é lançado contra a embarcação, de modo que, assim, não fica nada, né? Nem para que se comprove que havia ali mesmo pacotes e mais pacotes e mais quilos de drogas. Olha aí, gente, a imagem, olha aí. Eu não tinha visto ainda, muito impressionante, Dani. A imagem. Né? Muito impressionante. A imagem é muito impressionante, não sobra nada. Nossa, e assim, digamos, se houvesse, né? Se houvesse, no caso, drogas, essa é a abordagem correta, né? Digamos assim, mata-se os bandidos, são bandidos. Se forem, né, narcotraficantes, não deveriam ser presos, né, processados, eventualmente condenados e pagarem pelos seus crimes? É a pergunta que se faz, e muita gente agora vai aparecer no chat e nos comentários dizendo que estou defendendo bandido. Mas aí é falta de compreensão mesmo, não tem muito o que fazer sobre a sua falta de compreensão, você, coleguinha, que está aí digitando com ódio agora nos seus dedinhos, nas suas mãos. Pessoal, e o Flávio Bolsonaro, ele usou as redes sociais para pedir para o Trump atacar aqui o Rio de Janeiro. Por que não, hein? Que inveja, disse ele. Ouvi dizer que existem barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Foi a essa postagem que você se referia, né, Dani? Sim, eu fiquei um pouco, eu até escrevi para alguns integrantes aí do partido, né? O senador Flávio Bolsonaro era considerado, na família, aquele que de maior discernimento ou preocupação com o tom de sua retórica, né? Aparentemente também abandonou isso ao sugerir, ainda que eu não sei se é possível dar um tom de gracejo, sugerir um bombardeio. Vocês acabaram de ver aí exatamente o que é este bombardeio no estado que o elegeu, dentro de um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara. Entendo que o senador Flávio Bolsonaro, né, adere a um discurso de uma ala da direita que vem provocando rechaço na centro-direita, que está acoplada, que acompanha, que vota em alguns quadros vinculados ao bolsonarismo, mas tem rechaço a esse tipo de posição mais extremada, né? Então, assim, sugerir um bombardeio dos Estados Unidos nos termos em que a gente acabou de ver aí, quais são os termos em que se dão esses bombardeios? Parece lançamento de míssil mesmo, mar a mar, né? Mas é uma artilharia pesada, tiro, é míssil. Quando o senador fala, de alguma forma, prega, pede, né? Diz que está com inveja e pede. Não é que ele está falando de águas internacionais, ele está dizendo que está na Baía de Guanabara. É um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Realmente, eu fiquei sem compreender. Comentando com um integrante do Senado, ele disse: só faltou pedir para invadir. Não seria exatamente o primeiro integrante da família a fazer algum tipo de sugestão nesse sentido, mas vindo do senador Flávio Bolsonaro realmente surpreende. O dito mais calmo, mais moderado dos filhos do ex-presidente da República. Agora, Letícia, vale lembrar que além dos narcotraficantes no Rio de Janeiro, há as narcomilícias também no Rio de Janeiro que poderiam ser alvos, né, desses ataques do Trump e dos militares, caso, né, o pedido do senador fosse atendido, Letícia. Diego, se é guerra às drogas, então é guerra às drogas para todos os lados, no mar, na terra, todos os lados. Só que um discurso populista, ele é muito fácil. Guerra às drogas, não gosto, não queremos ninguém viciado, vamos acabar com as drogas. Isso não é dúvida para ninguém.
E é muito fácil você usar esse discurso para ganhar voto, para falar ali com o seu eleitorado. E aí eu queria ouvir do professor uma explicação até para não gerar essa questão de comoção, nossa, mas então vamos proteger os traficantes. Não é sobre isso. O professor, ele consegue explicar, à luz do direito internacional, o quão grave é um ataque a um barco venezuelano. E Coach, eu até queria, lembrando do seu outro comentário anterior sobre a questão da negociação com o Trump, a questão da moeda dos BRICS, o quanto também que o Lula fazer uma colocação dessas hoje, falar sobre moeda regional, desdolarização, não ajuda a ele chegar com mais força para uma mesa de negociação para discutir com o Trump, inclusive para poder colocar a Venezuela na questão. Então, a gente pode pensar, segurar, colocar o pé no freio ali de desdolarização, mas também dê uma olhada aí, Trump tem que segurar essa sua onda com Venezuela. Se não seria um blefe do presidente, você conhece tanto o Lula. Então, eu queria ouvir eles dois um pouquinho sobre isso. Vai lá, professor. Eu também queria fazer uma pergunta para o professor Vinícius, aí a gente junta tudo depois. Há muito tempo, professor, havia uma intervenção americana direta no nosso continente. Há muitos anos não se via isso, né? E essa deve ser uma questão também que deve ser levantada na conversa do Trump com Lula no domingo, certamente, né? E é uma questão muito delicada, né? O Lula vai ter que falar, se posicionar diante disso. Não digo cobrar, mas se posicionar. Como é que você vê isso? E por que nesse momento, os Estados Unidos, com tantos problemas de guerra pelo mundo, volta suas atenções aqui para a América Latina? Bem, Coach e Letícia, nós temos aqui um cenário em que o Trump ele faz uma viagem de volta ao tempo. E qual é esse tempo? O século XIX. O século XIX, quando se falava ali e não havia um consenso sobre a igualdade jurídica das nações, sejam elas fracas, sejam elas do sul global, do norte global, desenvolvidas, em desenvolvimento, não havia ainda ali um consenso em torno disso. Então, é o século ali, o XIX, principalmente pós-guerra de secessão, principalmente ali no finzinho, né, na administração do William McKinley, que é um presidente que o Trump adora citar, e era inicialmente favorável a tarifas, ele faz ali o uso da diplomacia dali, das bombas, né, dos navios de guerra contra, aqui a expressão da época, e os historiadores ainda usam, as repúblicas de bananas, que são ali justamente países em que, na América Central, no Caribe, havia um interesse econômico americano. Isso agora é adaptado, Coach e Letícia, para a questão da guerra às drogas. É como se Colômbia e Venezuela não tivessem ali condições de tomar conta, de serem responsáveis por essas questões. Há falhas nesse sentido. A ditadura Maduro, segundo as melhores evidências, tem aí forte ligação com o narcotráfico, mas, como eu falei anteriormente, não é assim que a questão vai ser resolvida. Trata-se muito mais ali de um jogo, ao meu ver, para o público interno, do que, de fato, o objetivo de trazer alguma solução para o problema. E, de fato, como a Letícia falou, à luz do direito internacional, nós temos aí um problema gravíssimo, porque são águas internacionais, mas justamente por serem águas internacionais, ninguém tem o direito de fazer esse tipo de ação. Num período de maior normalidade e respeito ao multilateralismo, essas ações de Trump seriam considerados assassinatos à luz do direito internacional. E só último ponto, né, ligando essa questão que a Daniela falou sobre o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro joga ali para a plateia também, ele está ali atraindo o eleitor de extrema-direita que não tem talvez noção dessas coisas, ou até tenha, mas prefere ignorar em nome aí da lógica de bandido bom é bandido morto, ainda que seja morto pelas mãos, eventualmente, de uma potência estrangeira.